A Noite do Lobisomem. Me chamo João. E essa história aconteceu comigo em uma noite fria de agosto, na zona rural de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Eu tinha ido visitar meu tio, que morava em um sítio afastado, no meio do mato. A estrada que levava até lá era de terra, sinuosa e cercada por árvores altas. E o silêncio do lugar era cortado apenas pelo som distante de animais noturnos. Cheguei perto das 10 da noite, mas meu tio não estava em casa. Deixei meu carro na entrada do sítio e resolvi esperar na varanda, imaginando que ele não devia demorar. A lua cheia iluminava o terreno e uma leve névoa pairava sobre a grama baixa. Foi então que ouvi algo vindo da mata. No começo parecia o latido de um cachorro, mas logo se transformou em um uivo profundo e perturbador. O som fez meu corpo inteiro arrepiar. Minutos depois, escutei passos pesados na estrada de terra. Achei que era meu tio voltando, mas o que apareceu na curva da estrada foi a coisa mais assustadora que já vi na vida. Uma criatura alta, magra, com corpo peludo e olhos amarelos brilhantes. Parecia um homem, mas andava curvado, apoiando-se nas mãos e nos pés, como um animal. O cheiro de suor e sangue se espalhou no ar. Fiquei paralisado de medo, assistindo aquela coisa se aproximar lentamente da casa. Quando a criatura me viu, seus olhos brilharam mais intensamente e ela rosnou, mostrando dentes enormes e afiados. Sem pensar duas vezes, entrei correndo na casa e tranquei a porta, mas logo ouvi o som das garras arranhando a madeira. A casa era velha e não sabia por quanto tempo a porta aguentaria. Peguei uma espingarda que meu tio guardava pendurada na parede e apontei para a porta. Antes que eu pudesse reagir, o bicho começou a forçar a entrada com golpes furiosos. Só tive uma chance. Atirei. O estrondo do disparo ecoou pela noite e o silêncio voltou, pesado e sufocante. Com o coração disparado, esperei alguns minutos até criar coragem de abrir a porta. Do lado de fora, tudo estava quieto. Não havia sinal do lobisomem, apenas marcas profundas de garras na madeira e manchas de sangue no chão que desapareciam na direção da mata. Na manhã seguinte, quando meu tio finalmente apareceu, com o rosto pálido e uma expressão cansada, ele evitou meu olhar. Notei que havia um curativo improvisado em seu braço, exatamente onde vi o sangue na noite anterior. Foi aí que eu entendi. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao sítio. Cresci ouvindo histórias sobre lobisomens, mas nunca pensei que algo assim poderia acontecer tão perto de mim, dentro da minha própria família. Eu costumava visitar meu tio toda vez que ia para Minas Gerais. Ele sempre foi uma pessoa reservada e misteriosa, mas nunca havia me dado motivo para desconfiar dele. Suas noites fora de casa e o jeito fechado eram apenas coisas de mineiro do interior, como ele mesmo dizia. Porém, tudo mudou em uma noite estranha e fria de lua cheia. Eu fui visitar meu tio em seu sítio. A criatura avançou alguns passos, e eu pude ver algo que me gelou o sangue. Um anel de prata que ele sempre usava estava preso em uma das patas. Era impossível ser coincidência. Aquilo confirmou o que eu não queria acreditar. Meu tio era o verdadeiro lobisomem de Minas Gerais. Com o coração disparado, voltei para dentro, me tranquei no quarto e esperei a manhã chegar, sem dormir, tentando me convencer de que era só um pesadelo. No dia seguinte, decidi sair dali o mais rápido possível. Nunca mais voltei à casa do meu tio, e até hoje, sempre que ouço histórias de lobisomens, lembro daquela noite e do olhar predador que me observava. Agora vamos para o próximo relato. Mas antes, se você gostou dessa história e quer ouvir mais casos misteriosos e arrepiantes, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, os relatos são sombrios e vão te prender do começo ao fim. Então, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Prepare-se, porque ainda temos histórias de arrepiar pela frente. Oi pessoal, meu nome é Pedro e preciso compartilhar o que vivi naquela noite. Eu e meu amigo Joaquim éramos praticamente irmãos, e uma das coisas que a gente mais gostava de fazer juntos era pescar. A gente sempre encontrava um cantinho isolado no meio do mato, perto de algum lago, onde a gente podia esquecer dos problemas e só aproveitar a natureza. Mas naquela noite, tudo mudou. Era uma noite de lua cheia, e a gente estava acampado num lago bem afastado da cidade. Chegamos ao entardecer, montamos nossa barraca, preparamos a fogueira e logo o céu escureceu completamente. A luz da lua estava tão intensa que a gente
conseguia ver os contornos das árvores ao redor, mas era tudo tão silencioso, tão quieto, que era quase como se a floresta estivesse vazia. De vez em quando eu achava que via sombras se mexendo, mas pensei que era coisa da minha cabeça. Lá pelas 11 da noite, enquanto estávamos focados nas varas de pesca, começamos a ouvir um barulho estranho vindo da floresta. Era um rosnado profundo que parecia vibrar no ar e arrepiar cada fio do meu corpo. A princípio, achei que fosse algum animal grande, talvez um lobo ou um cachorro selvagem, mas o barulho foi ficando mais próximo. E logo percebi que aquilo não era de nenhum animal que eu conhecia. Joaquim me olhou com os olhos arregalados, mas nenhum de nós tinha coragem de sair dali para investigar. O rosnado se intensificou, ficando mais alto e mais próximo, até que ouvimos um som que parecia garras arranhando as pedras, quebrando galhos pelo caminho. Foi então que aquela coisa surgiu de trás das árvores, de forma lenta, quase como se estivesse nos espreitando, saboreando o nosso medo. O que eu vi ali à luz da lua foi a coisa mais horrenda que já vi na vida. Aquela criatura era enorme, com um corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados, e os olhos brilhavam em um tom amarelo insano, fixos em nós, como se estivesse prestes a atacar. Os dentes eram longos e afiados, e por um momento eu fiquei paralisado, incapaz de acreditar que aquilo fosse real. Antes que pudesse reagir, Joaquim deu um passo para trás, tropeçando e caindo de costas no chão. A criatura aproveitou e avançou sobre ele com uma velocidade assustadora. Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Em questão de segundos, vi o lobisomem se lançando sobre o meu amigo, o som de carne sendo rasgada e o grito de desespero do Joaquim ecoando na noite. Foi o grito mais terrível que já ouvi, um som que me gelou a alma. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas estavam travadas. Aquilo continuava a atacar meu amigo, como se estivesse possuído por uma fome insaciável. Joaquim tentou se defender, mas era inútil. Aquilo era uma força da natureza, uma fera que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. No meio do caos, eu percebi uma coisa estranha. A criatura usava algo na pata, um anel idêntico ao que o meu tio usava. Por um segundo, minha mente se perdeu, e uma mistura de medo e confusão me dominou. Quando a criatura finalmente se virou para mim, com os olhos brilhando de um jeito diabólico, como se quisesse me marcar como sua próxima vítima, consegui me mover e sair correndo pela mata, tropeçando nas raízes e galhos, sentindo a respiração ofegante da coisa vindo atrás de mim. Por sorte, consegui escapar, mas aqueles olhos e o som dos passos pesados ainda me perseguem em cada sonho. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao lago e até hoje não passo perto de florestas quando a lua cheia está no céu. Sei que de algum jeito aquele lobisomem continua lá fora, espreitando, e a lembrança do meu amigo Joaquim é um lembrete do que eu testemunhei e do que quase me tirou a vida. Agora, vamos para o próximo relato. Mas antes, se você gostou dessa história e quer ouvir mais casos misteriosos e arrepiantes, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, os relatos são sombrios e vão te prender do começo ao fim. Então, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Prepare-se, porque ainda temos histórias de arrepiar pela frente. E o próximo relato é de arrepiar. Me casei com um lobisomem. Olá, meu nome é Rosa e preciso compartilhar uma verdade horrenda que eu descobri sobre o homem com quem casei. Durante anos vivi com ele e construímos uma família, mas nunca imaginei que o pai dos meus filhos escondesse um segredo sombrio e mortal. Nos conhecemos quando éramos jovens, e desde o início, ele era uma pessoa reservada, misteriosa. Mas isso só me atraía mais. Sempre que eu perguntava sobre sua família ou seu passado, ele desviava o olhar e mudava de assunto, o que me fazia pensar que ele guardava alguma dor, algo que eu queria curar. Nos casamos e, pouco depois, vieram nossos filhos, gêmeos. Eles nasceram fortes, saudáveis, mas logo começaram a apresentar características estranhas. Aos poucos, notei que os olhos deles brilhavam de uma forma incomum no escuro, assim como os olhos do meu marido. Eles tinham uma força absurda para a idade, e durante as noites de lua cheia, acordavam agitados, como se algo os puxasse. Tentei não dar importância, achando que eram apenas crianças cheias de energia, mas então começaram os eventos que mudaram tudo. Toda vez que a lua cheia surgia, meu marido desaparecia. Ele dizia que tinha compromissos de trabalho urgentes, mas eu sabia que era uma desculpa mal contada.
Em uma dessas noites, decidi segui-lo em segredo, tomada por uma inquietação inexplicável. Ele seguiu até uma clareira afastada na mata, e foi ali, ao alcance da luz da lua, que eu testemunhei algo que eu jamais imaginaria. A princípio, vi apenas sua sombra, que começou a se distorcer de forma horrenda. Sua pele parecia esticar e mudar, e ele se contorcia, como se estivesse em uma luta contra si mesmo. Foi então que ele soltou um grito terrível, um misto de dor e raiva, e o que estava diante de mim não era mais meu marido. Ali estava um lobisomem, imenso, com olhos amarelos, dentes afiados e uma fome que parecia insaciável. Meu primeiro instinto foi correr, mas algo me paralisou. Aquela criatura, aquele monstro, era o pai dos meus filhos. A verdade que me atingiu naquele instante foi um choque aterrador. Meu marido era um lobisomem, e o sangue dele corria nas veias das nossas crianças. Desesperada e em pânico, corri de volta para casa e tranquei todas as portas e janelas. Naquela noite eu não dormi. Fiquei de guarda, olhando para os meus filhos, perguntando-me quando e se eles também se transformariam. Desde então, toda lua cheia é um terror silencioso para mim, porque eu sei o que meu marido é, e sei o que meus filhos têm dentro deles. Agora vivo em constante vigilância, esperando o dia em que eles, assim como o pai, não consigam mais esconder o que são de verdade. Porque eu sei que o lobisomem não é só ele. Essa maldição está na minha família. E a cada noite de lua cheia, vejo as crianças se inquietarem e sei que um dia eles vão despertar o monstro que está dentro deles. Esses foram os relatos de hoje. Histórias assustadoras que nos fazem questionar o que realmente existe nas sombras ao nosso redor. Se você gostou dessas histórias e quer continuar explorando o desconhecido com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum relato sombrio e deixe seu comentário dizendo qual desses casos te deu mais arrepios. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.